Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, um bom dia para todos, né? Se assim é que eu desejo a essa imensa torcida do Clube Regatas Vasco da Gama e aqueles que me acompanham no meu canal. Que seja uma quarta-feira abençoada para todos. Mas continua a mesma coisa. Eu venho falando aqui no meu canal há 3 anos. Há 3 anos que eu venho falando que não adianta vir o melhor técnico do mundo, que tá tudo errado dentro do Vasco. Tá tudo errado dentro do Vasco. Primeiramente, ele mandou lá o Marcelo Santana embora, mas tinha que mandar o Felipe embora também. Porque a torcida já não aguenta mais, é o Pedrinho. Felipe tem que rodar. Felipe não tem condições de ficar dentro do Vasco. Entendeu? Ontem ele desembarcou todo escondido lá, para a torcida não malhar ele. E a gente não quer isso não. Isso vai acontecer nos jogos aqui no Rio, vai acontecer em tudo que é jogo, que a torcida vai cair no pé dele. O que ele falou do Capácio, ele não tem condições de... Naquele mesmo dia, no outro dia, ele já tinha que ser mandado embora, Pedrinho. E o que eu falo para vocês que com esse time que nós temos aí, o melhor técnico do mundo não vai dar jeito. Não vai dar jeito com esses jogadores horríveis que nós temos, essa zaga horrível. Tu viu o gol deles? Aonde que o João Vitor estava? Aonde que o João Vitor estava? Que aquele cara não tem senso de marcação nenhuma, não tem... Dentro da área, ele é um lerdão. O cara estava sozinho e ele estava atrás do cara. Não chegou no cara, não marcou o cara. Aí vocês culpam o Piton. Porra, o Piton, ele vai lá na frente, volta, vai lá na frente, volta, mas não tem cobertura, porra. E o Piton fez muito mais do que esses que estão todos dentro do Vasco e as pessoas estão caindo no pé do Piton. Se eu fosse o Piton, ia falar assim, ó, porra, agora eu vou ficar aqui atrás porque ninguém me marca, não tem cobertura. E ele está sendo criticado todos os jogos, que a bola foi nas costas dele, mas cadê a cobertura dele? Ele foi lá na frente, porra, ele vai e volta, e ele fez muito mais do que esses jogadores que estão dentro do Vasco. A maioria dos gols do Verratti foi tudo cruzamento dele, que ele vai à linha de fundo e cruza. Agora o cara vai lá na linha de fundo e volta, não vai aguentar, porra, 90 minutos. Aí todo mundo critica o Piton. Ah, que ele falhou, que ele não marcou. Mas o cara tá vindo lá da frente, porra. E cadê a cobertura? Quem viu o Nasa jogar? Quem viu o Zé do Carmo jogar? Quem viu o Luizinho Quintanilha que tá lá no Vasco jogar? Jogadores que sabiam cobrir os laterais. E lá no Vasco, eu sei que o Fernando Diniz vai corrigir isso, não é possível. E o Fernando Diniz, pelo amor de Deus, você vai matar a gente no coração nessa saída de bola. Ontem até teve uma saída bonita. Mas não tem, esses caras não têm capacidade nenhuma de jogar no Vasco. Esse zagueiro João Vitor, esses Lucas da vida, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, não tem condição de jogar no Vasco. Paulinho, depois da contusão, não voltou jogando bem. Coutinho, tá horrível. Porra, o cara ganha 1 milhão e porrada por mês, manda essa cara embora. Traz aí, eu já falei 1000 vezes, toda vez eu falo. 4 jogadores que estão dentro do Vasco que não tem mais condições de continuar. Felipe Coutinho está se arrastando. Paê não tem condições de continuar. Esses merda que o Coutinho trouxe, o Souza e o Alex Teixeira, são 4 milhões somando esses 4 jogadores, pô. Sem contar as outras merda que eles trouxeram agora há pouco tempo atrás. Esse Lodge da vida, esse Garré, que ganham bem, porra. Diminui a folha de pagamento com esses caras. Os outros que estão lá encostados lá, que a gente não sabe se ele vai recuperar, entendeu? Como o Maxi Rodrigues, o Jean, jogadores que estão encostados dentro do Vasco. Porra, manda esses caras embora, contrata jogadores agora na abertura, senão a gente vai se fuder, a gente vai continuar na zona de rebaixamento, nesse campeonato, e arriscado a cair para a Série B. Com essa desorganização toda que está dentro do Vasco. É uma desorganização horrível. Isso afeta no time dentro de campo. Não estou culpando que os jogadores são fracos. Mas alguma coisa interna está atacando alguns jogadores que não conseguem desenvolver o bom futebol. O Esforça fez uma grande partida no último jogo. Aí chegou ontem, ele barrou o Esforça e bota esse Hugo Moura. Isso é um bonde horrível. Paulinho não tem mais condição. Paulinho tá... manda embora, porra. Paulinho não mostrou
depois que ele se contundiu, não voltou a jogar bem. Não sei se ele está com medo, alguma coisa. Então, cara, é triste ver o Vasco assim. É triste ver o Vasco assim. Mas muita gente, eu falei anteriormente, que muita gente estava torcendo para o Vasco ser eliminado da Sul-Americana, que o Vasco não ia muito longe. E muita gente está torcendo para o Vasco ser eliminado da Copa do Brasil, torcedores do Vasco mesmo, para a gente não passar vergonha no Campeonato Brasileiro e cair para a Série B. Porque não tem condições de jogar uma competição, imagina jogar 3. É difícil, né? Então, cara, vamos esperar aí, ver o Fernando Diniz vai fazer, né? Eu espero que ele faça um milagre. Tem que ser um milagre. Ainda tem alguns jogos antes de parar o campeonato, para esse campeonato mundial de clubes. E a gente vai continuar na zona, com certeza. A gente vai continuar na zona. Próximo jogo, sábado, é difícil de nós ganharmos. Porque esse time não mostra nada pra gente. Esse time não mostra, não passa confiança. Não adianta falar, não adianta gritar, não adianta dizer que o técnico é bom, é um cara campeão, apesar que os últimos trabalhos dele aí não vingou no Cruzeiro, na seleção brasileira, mas ele é um bom técnico. Mas eu falo para vocês, enquanto não tiver um time que os jogadores que têm habilidade, jogadores que têm categoria, não vai adiantar nada. Eu estou cansado de falar isso há 3 anos. E quando ele passou lá na Série B, eu falei, com esses jogadores não vai conseguir nada, um técnico bom como ele. E quantos técnicos já passaram no Vasco? Quantos técnicos nesses 3 anos já passaram no Vasco? E todo mundo culpa só os técnicos, mas não culpa essa diretoria. No tempo do Eurico, o nego gritava lá, Eurico, vai tomar no Caju, Eurico, vai tomar no Caju. Agora eles não gritam. Não gritaram no Salgado, não gritaram, não gritam no Pedrinho, no fora Felipe. É isso que está acontecendo no Vasco, cara. A torcida está quieta, a torcida não... foi lá cobrar no aeroporto, tem que cobrar dentro de São Januário, dentro do estádio, sem violência. Cobrar a saída desses jogadores que não têm condição de jogar. Sou contra a violência. Há pouco tempo atrás, jogaram pedra no carro alguns jogadores do Vasco, uns 2 anos atrás. Isso não é certo. A culpa não é dos jogadores, a culpa é de quem botou eles lá dentro, pô. E quem escala ele. Fernando Diniz, pelo amor de Deus, Alex Teixeira não. Hugo Moura não. Cocão não. Tem um monte de jogadores aí que tem que ser banido do Vasco da Gama. Junto com essa diretoria, desses amigos dos amigos que estão dentro do Vasco, perturbando a situação. Será que o Fernando Diniz vai dar oportunidade para o Capasso? Será que ele vai dar oportunidade? Aí, se der oportunidade para o Capasso, como é que fica a cara do Felipe dentro do Vasco? É isso que eu falo para você. Manda o Felipe embora, pô. Manda o Felipe embora. Você não mandou o Marcelo Santana? Por que tu não vai mandar o Felipe? Felipe é intocável? Porra, é brincadeira, né? Então a gente está aí nessa situação horrível e praticamente eliminado da Sul-Americana, como muitos torcedores queriam, né? Porque para a gente só focar no Campeonato Brasileiro. E eu até concordei quando o vascaíno falou isso para mim. Pô, é melhor a gente sair da Sul-Americana, sair da Copa do Brasil, que nós não vamos longe com esse time. E depois a gente focar só no brasileiro para nós não passarmos vergonha como nós estamos passando vergonha na zona de rebaixamento. Isso que é a verdadeira vergonha. Então, cara, um monte de jogador dentro do Vasco, Maurício Lemos, que veio, que não joga, ganhando uma fortuna. Um monte, cara, um monte. Será que o Fernando Diniz vai recuperar esses jogadores que estão dentro do Vasco, que vieram ganhando muito dinheiro e que vieram com certo nome, né? Pelo menos jogavam lá no país deles lá. E aí? O que vocês acham? Eu estou errado em criticar? Eu estou errado? Eu fico triste. Eu não queria que acontecesse isso que está acontecendo no Vasco. Eu não queria. E eu vejo os caras que estão para vir aí ano que vem, aí nas eleições, tumultuando o Vasco da Gama, que esses caras vêm para mamar na teta, não vêm para ser presidente do Vasco, não vêm para fazer nada. Tal de Júlio Brandi, Edmundo.
Não tem condição de vestir, esses caras não têm condição de sentar na mesa do presidente de um clube como o Vasco da Gama. Esses caras vêm para tumultuar até o ano que vem. É triste você não ver, não olhar e não ver um cara que você fala assim, esse nós vamos confiar e vai entrar. O Leviciano também não tem mais condições de... Ele enganou a torcida do Vasco, porque se ele tivesse aquela grana toda que ele falou que tinha, eu até apoiei o Leviciano, vesti camisa, acompanhei. Se ele tivesse essa grana toda que ele falou, ele já tinha comprado o Vasco há muito tempo. Já tinha investido aquele dinheiro no Vasco, antes da 777. Ou será que ele tentou investir e essa diretoria não quis vender? É isso que a gente não sabe dentro do Vasco. A gente não sabe mais nada dentro do Vasco que acontece. Estamos aí, né? Na zona de rebaixamento. Não sei até quando nós vamos ficar. Porque com esse time aí, cara, com esses jogadores que nós temos aí, vai ser muito difícil nós sairmos da zona de rebaixamento. Eu tenho pena do Fernando Diniz. Mas como é que vocês falam? Pô, o cara vai um desafio. Até eu iria para um desafio para ganhar 1 milhão e alguma coisa que ele ganha. Ah, meu irmão, eu vou lá, eu estou desempregado, eu vou lá ganhar 1 milhão. Se não dá certo, pelo menos eu fiquei lá 3, 4 meses ganhando 1 milhão. Porra, é brincadeira, né, cara? Mas é assim que a banda toca, entendeu? É assim que a banda toca. Porque se eu fosse um técnico de futebol, que ele também não precisa mais, eu tenho quase certeza que ele tem a vida dele resolvida. Mas ele falou, não, eu não vou assumir o Vasco nessa situação que o Vasco está, nessa crise que o Vasco está. Mas o dinheiro fala mais alto. O dinheiro fala mais alto. Mas estamos juntos aí, saudações vascaína e desculpa aí pelo desabafo. Um abraço a todos.